já estão se movendo nesta manhã. Oh Pai, nós te agradecemos, porque nós somos um só Espírito contigo e somos conduzidos pelo teu Espírito. Porque somos um só Espírito contigo. Nós somos influenciados, nós somos movidos pelo teu Espírito nesta manhã. E em nome de Jesus te agradecemos por tua presença. Ela é o bem mais precioso que nós temos. A tua presença em nós nos faz viver em segurança, Pai. A tua presença em nós nos faz desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração. A tua presença nos faz viver a verdadeira alegria de celebrar a vida todos os dias. E no nome de Jesus eu te agradeço pelo Espírito de sabedoria e de revelação, trazendo luz aos olhos do nosso coração, e que possamos nesta manhã, Pai, sermos esclarecidos pelo teu Espírito do propósito para o qual o Senhor nos criou. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, amém. Podem sentar, queridos. Aleluia, obrigado, queridos. Eu quero que você vai ministrar comigo. Amém? Você mantenha um som bem suave. Eu vou de ajudação, pode ser que o grande é meu Deus, você que fica livre aí. Diga, esta é uma manhã de milagres. Eu não sei você, mas coisas começaram a acontecer desde o momento em que você se levantou para glorificar e exaltar o Senhor. Amados, nós estamos vivendo dias que não dá para ser mais do mesmo jeito. Ou você é ou você não é. Ou você decide pegar com o Espírito e viver o novo, e viver o sobrenatural, ou então vai ficar para trás, queridos. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. O mundo não tem nada de bom para nos dar, só tem notícias ruins. Mas, amados, no reino de Deus, a plenitude de alegria. No reino de Deus, você pode celebrar a vida todos os dias. Agora, reconhecendo quem é Deus para você. Quem é Jesus para você? Qual é a consciência que você tem da presença dentro de você todos os dias? Ou será que a sua consciência é maior de alguém que você vê? Não, queridos. Nós pertencemos a um reino que ele é espiritual. Nós adoramos a um Deus que é Espírito. E para nós provarmos as manifestações dele no mundo físico, nós primeiro vamos experimentar no mundo espiritual a que nós pertencemos. Se Deus quisesse que eu e você o adorasse no âmbito físico, natural, como todo mundo faz, queridos, ele não teria pagado um preço tão alto através de Jesus para que eu e você fosse um templo vivo de Deus. Deus não está mais limitado a 4 paredes. Estão entendendo isso? Na antiga aliança, queridos, o povo para adorar ao Senhor só existia um lugar específico. E durante um tempo foi muito restrito esse lugar. Só quem podia experimentar da unção do Espírito sobre ele era o sacerdote, que tinha um ofício e foi ungido para isso. Era o profeta, que também foi chamado e ungido para essa finalidade, falar da parte de Deus para o povo. Era o sacerdote, era o profeta e o rei. Esses 3 ofícios foram levantados na antiga aliança. E eles podiam perceber um pouco do que era ter o Espírito sobre eles, capacitando eles para fazer algo movido por Deus, pelo Espírito, para abençoar o povo. Mas quantas pessoas queriam e não podiam ter acesso ao Santo dos Santos, que era o lugar onde a presença de Deus estava? Porque se chegasse de qualquer maneira lá, querido, era morto. Diga, Deus é santo. E assim como Ele é, eu sou santo. Sabe o que é ser santo, queridos? É você ser separado.
para um determinado fim. É você ser escolhido e separado para você manifestar Deus, para você carregar a presença de Deus. Então não pode ser de qualquer maneira. Deus não habita em templos físicos, Deus hoje Ele habita nos seus filhos. Mas é necessário reconhecer a sua santidade, é necessário reconhecer a sua presença para fazer aquilo que lhe agrada. E não é mais do nosso jeito, é do jeito dele. Sempre foi a vontade de Deus se revelar e manifestar a sua glória e manifestar o seu poder através dos seus filhos. Mas para chegar a isso, queridos, foi preciso um caminho ser aberto. E esse caminho foi Jesus. Glória a Deus por Jesus. Porque hoje eu e você temos essa liberdade. Mas, querido, o que nós temos feito com essa liberdade que Cristo nos deu? Existe um modelo, existe um padrão de se viver como filho de Deus. De ser a casa de Deus aonde você chegar, queridos. Nessa casa deve existir uma atmosfera e um ambiente onde Deus é valorizado, onde Deus é reconhecido, onde Deus é adorado, não somente por aquilo que eu falo ou pelas músicas que eu canto também, mas principalmente com a minha vida. Até que ponto eu sou comprometido com a palavra para ser testemunha dessa palavra que é viva onde eu estiver. Eu não posso ser mais um no meu trabalho, eu não posso ser mais um na minha família, eu não posso ser mais um no mundo. Eu sou filho de Deus, e onde eu chegar, o diabo, o inferno e o mundo tem que reconhecer que existe um Deus a quem eu sirvo, e através do que eu faço ele se manifesta. É por isso que eu não posso falar qualquer coisa. Poder até eu posso, né? Mas eu não devo, porque eu sou santa. Diga, eu sou santo. Você entende o que é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E tudo que Ele criou é sustentado pela sua palavra, porque assim como Ele é perfeito e criou tudo com um propósito, tudo o que Ele criou foi criado com um propósito. Assim como Ele é perfeito, assim é a sua palavra. Esse Deus nos separou para ser propriedade exclusiva dEle. Ei, Satanás, nesse aqui você não toca. Querido, não é qualquer coisa, sabe? O diabo não tem poder sobre os filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus nos deu toda a autoridade dos céus e na terra. Ele nos deu, nós que somos a sua igreja, sobre todo o poder do diabo. Diga, eu tenho a autoridade me delegada no nome de Jesus sobre todo o poder do diabo, e nada me causará dano algum. Mas eu preciso entender que eu sou essa autoridade. E essa autoridade, ela só vai ser respaldada se eu estiver sujeita à autoridade da palavra. Não adianta eu dizer que sou a autoridade de Cristo aqui na terra e eu ando do meu jeito, eu faço as coisas do meu jeito, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos e não me submeto ao que a palavra diz. Não adianta. Essa autoridade não vai ter respaldo dos céus. Essa autoridade não vai funcionar, porque essa autoridade, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus. Primeiro é Ele. Se Ele for autoridade sobre a minha vida e a sua, se a palavra de Deus for autoridade sobre a nossa vida, se nós nos deixarmos reger e formos comprometidos com essa palavra, amados, quando você abrir a boca, o diabo vai fugir de você aterrorizado. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí diz, resistir o diabo. Você não precisa nem lutar com o diabo, ele já é um inimigo vencido.
Se você está na palavra, você já está na posição de vitória que Cristo conquistou para mim e para você viver. Que posição é essa? Crer que Ele já derrotou todos os seus inimigos e viver submisso à autoridade maior da palavra. Quando você der uma ordem, queridos, onde houver trevas, luz vai manifestar. Porque assim como o Pai, assim devem ser os filhos. Assim como Jesus andou nessa terra, revelando a vontade do Pai, revelando a autoridade, o poder e a glória de Deus entre os homens, Ele veio nos ensinar como filhos de Deus a viver nessa terra como autoridade de Deus. A autoridade não tem medo, irmãos. Ela é ousada, porque ela sabe que poder está sobre ela. A autoridade humana, quando ela está revestida de poder, é independente do tamanho, é independente da habilidade física. Só a presença dela já intimida. Quer um exemplo? Preste atenção no trânsito. As pessoas andam do jeito que elas querem andar, mas elas têm umas plaquinhas de sinalizações dizendo qual é a velocidade da via. Estão entendendo? Às vezes a velocidade é 60, tem pessoas a 120. Mas basta aparecer no meio um carrinho do Detran ou da Polícia Rodoviária Federal, autoridades constituída pelo homem, que é aquele que está errado no instante, eles nem precisam fazer nada, eles só aparecem lá. Daqui a pouco você vê os carros tudo andando certinho, tudo na via. Olha, uma tranquilidade. Porque uma autoridade natural apareceu ali entre eles. E eles respeitaram para não sofrer dano. Eu estou falando de coisas naturais. O dano que alguém pode sofrer no trânsito é um dano que pode ser resolvido, né? Receber uma cartinha e pagar uma multa que está lá de acordo com os regulamentos do trânsito. Mas, amados, a autoridade de Deus é questão de vida e morte. Às vezes existem situações onde o diabo tem alcançado vantagem sobre os filhos de Deus, porque eles não têm estado submissos à autoridade da palavra. Mesmo sendo filhos, eles não têm considerado a palavra para viver. E eles acham que está tudo certo, que Deus entende tudo. Queridos, Deus não entende o que é viver uma vida guiado pela carne. Deus não entende o que é um filho viver uma vida de pecado ou fazendo o que não foi criado para fazer. Não. Por quê? Porque todos os meios para eu e para você manifestar a glória dele, manifestar o poder dele, ser testemunha da palavra, ele já nos deu. Não existe desculpa. Não existe desculpa. Nós temos autoridade sobre todo o poder do diabo, queridos. Mas se dermos lugar a ele, só uma brechinha, sairmos da nossa posição, que é a posição da palavra, que é a posição da fé, que é a posição do louvor, ele vai encontrar vantagem. E ele nem precisa ser convidado, ele só quer um espaçozinho. Falou algo que deu legalidade para ele, é por ali que ele entra, e quando ele vem para causar destruição. Sabe, está num tempo que eu e você não podemos nos conformar ou achar normal o que Deus não acha. O mundo, querido, se desesperar, o mundo ficar sem dormir, por causa de preocupação, ansiedade, com medo do amanhã, com medo do Covid, com medo disso, com medo daquilo, é normal, eles não conhecem o Senhor, mas eu e você, nós temos que ser os primeiros a sermos a autoridade de Deus sobre a nossa vida, para depois essa autoridade se manifestar lá fora. Mas começa aplicando na nossa vida. A palavra de Deus, ela não foi escrita somente para eu e você ouvir e achar bonito e dizer e concordar, é verdade, não fazer nada com ela. Não, a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. Quando eu e você damos ouvido a essa autoridade maior,
e consideramos o que ela diz para praticar na nossa vida, nós vamos ser como Jesus, a autoridade constituída por Deus sobre todo o poder do diabo. E queridos, por mais que sejam as ameaças que você enfrente, ou as pressões que você enfrente, você sempre vai triunfar, se você estiver submisso à autoridade da palavra. Sabe, quinta-feira, nós tivemos um culto muito abençoado aqui sobre fé. Quem estava aqui? Se você não estava, procure para ouvir. E uma das coisas que o nosso ministro internacional, Sebastião, falou, foi que o eu já sei é o grande problema de muitas pessoas de não desfrutar do milagre, de não desfrutar do sobrenatural. Porque quando alguém vai ler, eu já sei, vai ler um versículo de novo sobre fé, de novo sobre isso, queridos. No momento em que você parar para considerar que a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova todos os dias, você vai ter um coração humilde para aprender as mesmas coisas, até que isso seja tão real na sua vida, que fé, através de você, vai influenciar aqueles que estão ao seu redor. Enquanto a fé não estiver influenciando a sua vida, que poder ela vai ter para influenciar a vida dos outros? Falar de fé é fácil, agora viver pela fé é muito melhor. Porque você sai do nível que todo mundo vive para viver no nível do Espírito, para viver no nível de Deus. Ou você acha que Deus mudou a nossa natureza para a gente viver como o mundo vive? Foi para viver como Ele vive. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu sei que eu estou guardado. Porque Ele vive, eu sou livre do temor. Porque Ele vive, eu sou livre do medo. Quando eu entendo que eu sou filha, sou amada, sou guardada, queridos, a minha proteção está na palavra. Eu vou decidir, é uma escolha que eu faço, viver a palavra todos os dias, a moldar a minha vida no padrão da palavra, falar o que Deus fala. Está na hora de ter uma linguagem celestial, uma linguagem que dá glória a Deus, uma linguagem que glorifica a Deus, uma linguagem que vai identificar de quem você é filho, aonde você estiver. Somente em ouvir a sua voz vai perceber que o ambiente muda. Essa pessoa parece que não está nesse mundo, porque aonde você chega só tem notícias ruins. O povo está aí proclamando notícias ruins, mas você não, você só tem boas notícias para dar, porque é esse reino que você pertence. Nós temos que ser influenciados pelo Espírito e pela palavra, queridos. Mas isso é uma escolha que fazemos, é um exercício diário, todos os dias. Você não precisa alimentar seu corpo, você não precisa trabalhar, você não precisa ser ativo, você precisa, antes de qualquer outra coisa, alimentar o seu espírito. Antes de qualquer outra coisa, ter a consciência, eu sou o templo vivo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita, onde eu devo estar cheia da palavra que é vida, para tanto me beneficiar, como mudar as circunstâncias que eu estou enfrentando, como para abençoar vidas. Amém. Jesus te deu vida e vida em abundância, não foi somente para suprir suas necessidades, mas foi também para abençoar outras pessoas através de você. Aleluia. E ele falou muito aqui sobre fé. Fé é um estilo de vida da vida do Filho de Deus, amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sabe que fé tem uma voz, sabe que existe uma linguagem de fé, e essa linguagem de fé se chama louvor. Interessante que eu percebo que nesta manhã, né, começou um vento, começou um fluir do Espírito voltado para essa área. Uma vida de louvor é uma vida que agrada a Deus. A linguagem do louvor é uma linguagem de fé, porque você já adora a Deus por aquilo que Ele é, e você está certo que tudo aquilo que você tem colocado diante dele ou nas mãos dele já está resolvido.
E você está ali conectado com Ele, adorando por causa da sua bondade, da sua fidelidade, do seu caráter. E você sabe que as instruções que você precisa ouvir para saber o que fazer vão chegar. Mas você precisa estar sensível. Você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar na posição que Ele te colocou. Espírito. No Espírito. Um espírito sensível vai te livrar de prejuízo. Um espírito sensível vai te livrar de sofrer dano na sua vida. Um espírito sensível vai te livrar de viver uma vida de tentativa. Tenta aqui, tenta ali, não dá certo, vai tentando. Não, um espírito sensível vai te dar a instrução certa para você triunfar, seja em que área for. Mas sabe que o Espírito, ele trabalha com a palavra. Se não tiver palavra dentro de nós, o que é que vai sair? O louvor, queridos, é uma linguagem da fé. Porque o louvor, ele já recebe antes mesmo de ver, com ações de graças. Alguém que sabe o que é o louvor a Deus, reconhecer a bondade, a fidelidade, a grandeza de Deus, viver rendido à sua vontade, à sua palavra. Sabe, esse alguém que eles não tem nem tempo para se preocupar, porque o que ele medita dia e noite é no que a palavra diz. E a palavra é vida para mim, é vida para você, é remédio para o nosso corpo. Então, se eu e você queremos desfrutar da vida de Deus na sua plenitude, nós precisamos estar sensível no Espírito, para estar alimentando o nosso Espírito com a palavra, meditando nela dia e noite, ocupando nossos pensamentos com aquilo que traz louvor a Deus. O que é que traz louvor a Deus? O que é que glorifica a Deus? O que Ele diz? É Ele olhar para o filho e ver tudo ao seu redor contrário, e o seu filho se posicionando como Ele, dizendo, já está tudo resolvido. Por causa da comunhão e da intimidade, do investimento com a presença, na intimidade com o Senhor, sabe, considerando a presença dEle para conversar com Ele durante todo o seu dia, não apenas tendo momentos com Ele. Na hora que um problema se apresentar, você vai ser rápido para resolver, você vai ter a instrução certa, queridos, para resolver aquela situação. Por quê? Porque você vai falar o que o Pai fala. Não tem como errar. Não tem como não mudar a situação. E como quinta-feira foi ministrado aqui, Jesus, quando Ele dava voz de comando a uma situação, né, Ele usou até o exemplo da figueira. Na hora você não viu nada acontecer. Não é assim os problemas que a gente enfrenta? Você exerce sua autoridade, você em fé libera uma palavra. Pode ser que pareça que nada está acontecendo, mas só parece. É a sua firmeza e a sua constância em permanecer na palavra com louvor, com ações de graças, que vai fazer você provar da manifestação daquilo que você declarou crendo sem duvidar. É o seu posicionamento de louvor. É a certeza que você tem que a palavra de Deus não volta vazia. Antes, ela vai produzir o resultado para o qual ela foi enviada. Ela vai cumprir o propósito. Ela é vida. Diga, a palavra de Deus é vida. Ela é espírito. Tem capacidade para promover vida até onde a morte, queridos. Até para a morte há ressurreição, se você estiver na palavra. O que são os problemas que a gente enfrenta diante do poder e da glória de Deus? Não são nada. Quem é você? Você é a autoridade de Deus para resolver problemas. Cada problema que você enfrentar é uma oportunidade que o seu Pai está lhe dando para você exercitar a palavra dEle, para você se mover como Ele se move, em fé, declarando o que Ele diz, e você ser promovido para um nível maior. Porque quando você enfrenta uma situação e você age como filho de Deus, como aquele que conhece o seu Pai, queridos, você vai triunfar sobre aquela situação e você vai ficar mais convicto dessa verdade.
E quando vier outra situação, você ainda vai ser mais ousado. E você vai ver que não existe impossibilidade na vida daquele que crê. Assim como não existe impossíveis para Deus, não existe impossível para mim e para você. Agora, isso precisa ser uma realidade. Isso precisa dentro de nós ser uma convicção. Nós estamos na igreja não apenas para cumprir um ritual. Nós estamos reunidos como corpo de Cristo para receber instruções do Espírito. E essas instruções são vida. E essas instruções são sementes. E nós precisamos plantar essas sementes para que possamos colher o fruto dessa semente. Agora, através da meditação na sua casa, no seu dia a dia, o Senhor falou para mim nesta manhã sobre viver uma vida de louvor ou ter uma linguagem que o glorifique. O que é isso, Senhor? E você começa a meditar nessas coisas. E o Espírito vai começar a lhe trazer mais clareza. E você vai começar a entender. Uma linguagem de louvor é uma linguagem onde não há incredulidade. Uma linguagem de louvor é diferente de uma linguagem de murmuração. Sabe aquelas pessoas que o tempo todo estão reclamando? Parece que tudo para ela vai mal, porque ela está mal. A gente só dá o que tem, meu querido. Se você se alimenta da palavra e ela é vida, quando você abrir a sua boca só vai transmitir vida. Mas se você não se alimenta da palavra, o que é que vai sair? O que você tem colocado para dentro? Aquilo que mais você tem meditado é o que vai para o seu coração e vai interferir nos seus sentimentos e vai se manifestar no exterior. Quem estiver perto de você. Estão entendendo isso? É uma vida livre. Sabe, o campo que o diabo tem, né, a vantagem que o diabo tem sobre os filhos de Deus é roubar deles a palavra e tirar deles a credibilidade da palavra, que é a fé. Então, quando nós nos deparamos com uma circunstância, ele sempre vai nos trazer para o raciocínio natural, para a lógica. Ele vai estar sempre nos questionando, mas está demorando demais, nada está acontecendo. E daqui a pouco, a pessoa vai minando. O diabo vai conseguindo minar a fé dela e roubar a palavra dela. Por quê? Porque ela não tem tido uma prática de meditar na palavra. Ela não tem tido uma prática de praticar a palavra todos os dias. Tudo que ela ouve é só quando vai na igreja. E depois que sai da igreja, nem lembra mais o que foi dito. Aquela semente tão poderosa para mudar a vida, para lhe fazer andar em vitória, ela simplesmente vai ficar improdutiva, porque ela não é plantada. Semente, quando não é plantada, ela não vai gerar frutos. Estão entendendo? O propósito da semente é gerar frutos, mas ela só gera frutos quando é plantada. A semente é lançada pelo Espírito no solo do nosso coração, mas nós é que escolhemos o que vai ficar lá no nosso coração. Porque se a palavra for o que há de mais importante na nossa vida, for prioridade, a gente vai começar a meditar nessa palavra. E a gente vai começar a colocar em prática na nossa vida, na área que precisa. E ainda que, porque entre o semear e o colher não existe um tempo, diga aí, perseverança. Você tem que perseverar na fé. Você tem que perseverar em viver num ambiente de louvor. E esse ambiente, quem é responsável para criá-lo é eu e você, não é Deus não. Estão entendendo? Durante este tempo, onde você planta a semente, você tem que estar louvando ao Senhor e dando graças, permanecendo firme na palavra, permanecendo firme na fé. E sabe o que vai acontecer? As portas vão se abrir diante de você, igual porta de shopping. Você está andando, de repente... Você vai dormir, de repente, você dormiu numa condição e acordou em outra. Deus é especialista em fazer milagres. É Deus que faz com que a semente produza fruto. Ou alguém aqui sabe fazer uma semente produzir fruto? Me ensina, que eu não sei. Eu sei o processo. Eu sei que a vida e o milagre estão na semente. Amém? Tudo que eu preciso é ter conhecimento para saber como plantar essa semente. Uma vez que eu faço da forma certa, eu vou colher os frutos. Não é assim? Tudo que o homem plantar,
isso ele vai colher, mas ele tem que plantar. Plantar o que? A semente. E nós estamos falando de uma semente que é viva, que é eterna, que não morre, que não perde o seu valor. Que semente é essa? A palavra de Deus, queridos. Ela tem poder para criar até o que não existe, para suprir a sua necessidade. Agora, como Deus vai fazer isso? Isso é com Ele. A minha parte é me manter em fé. A minha parte é louvar ao Senhor, reconhecendo a sua bondade. Uma vida de louvor, ou uma linguagem de louvor, vai me manter na posição que Cristo conquistou para mim. Posição de vitória. Diga, eu sou mais do que vencedor. Então não interessa o nome do problema que se levantar. Se é finanças, se é enfermidade, se são pragas. Não interessa o nome. Em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Por quê? Porque Ele já venceu por mim. Então eu preciso me posicionar para ficar aonde Cristo me colocou. No âmbito da fé. Amém, queridos? Tendo uma linguagem de louvor, tendo uma vida que glorifique ao Senhor. E glorificar ao Senhor é você fazer o que Ele faz. É você falar o que Ele fala. É você se comportar como Ele se comporta. E como é que eu aprendo? Olhando para Jesus. As epístolas estão cheias de instruções, de homens cheios do Espírito, inspirados pelo Espírito, para nos ensinar como viver uma vida produtiva como filho de Deus. Mas isso requer de mim e de você um tempo, para sermos ensinados pelo Espírito, para sermos ensinados pela palavra. Porque nós vamos comendo essa palavra, vamos nos alimentando dela. Quando nós liberarmos ela, vida vai ser liberada. Solução. Amém? Glória a Deus. Como bem foi dito aqui nesta manhã, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, 12. Na Nova Versão Transformadora diz assim: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos a glória. Diga, eu fui criado para cumprir um propósito. E esse propósito, querido, é a minha vida e a sua vida totalmente comprometida com a palavra. É viver a palavra, é ter uma vida de obediência aos princípios, é ter uma vida, sabe, de fidelidade àquilo que Deus diz. Eu levo a sério o que Ele me diz e eu presto atenção para executar do modelo da palavra dEle, do padrão de Deus. Se quiserdes, nós precisamos querer, querido, uma mudança de vida. Nós precisamos querer ver coisas acontecer, ver o sobrenatural se manifestar, ver os milagres de Deus se manifestar. E uma vez que nós queremos, nós vamos prestar atenção a quem sabe como fazer isso. A palavra de Deus. E nós vamos provar do melhor dessa terra, porque nós somos filhos. Amém? Eu e você já fomos livres de toda maldição. Diga, eu sou abençoado. Então tudo que Deus criou com um propósito. Assim como Ele criou o sol para trazer luz ao dia, e as estrelas e a noite, as estrelas e a lua para trazer luz à noite, Ele criou eu e você para manifestar a sua glória. Como? Fazendo o que Ele faz. Nós somos aqueles que fomos destinados e habilitados pelo Espírito para viver milagres. Não somente para viver milagres, mas também para manifestar os milagres de Deus aonde for necessário. Amém? Você, eu e você, somos a resposta de Deus para o mundo, queridos. Eu e você somos a resposta de Deus para o mundo. Mas nós precisamos nos ver e viver como Deus nos vê e nos criou para viver. O propósito da minha vida e da sua vida é revelar quem é o Pai.
é revelar o seu amor, é manifestar o seu amor, é manifestar o poder da sua palavra. Como? Comprometidos com ela, vivendo a sua palavra. Então, se eu e você fomos edificados para sermos a casa de Deus, nós somos responsáveis por manter essa casa. Que casa que somos nós? Cheias de louvor, cheia da palavra. Sabe, a atmosfera de Milagres é uma atmosfera onde se tem louvor a Deus, onde Deus é adorado, onde Deus é reconhecido, onde Ele é a autoridade, onde Ele tem liberdade. E eu e você somos responsáveis por criar essa atmosfera. Na igreja é muito fácil, porque nós estamos aqui com um propósito de louvar e adorar o Senhor, de sermos gratos pela vida, né? Tudo isso é muito bom e tem o seu lugar, mas sabe que aqui tem que ser uma resposta do que você vive na sua casa? Se você não tem uma prática diária na sua casa, de fazer do seu lar um ambiente do céu, de criar na sua casa uma atmosfera de louvor, como é que você quer viver milagres? E muitas vezes vai questionar Deus, vai questionar a palavra, vai dizer, o culto foi assim não, queridos. A palavra, ela é tudo o que eu e você precisamos para viver uma vida suprida, para viver uma vida sobrenatural. Mas o que nós temos feito com ela? Porque a palavra foi enviada com um propósito de produzir vida, mas ela só produz vida onde ela é acolhida, considerada e praticada. Amém? Aí ela vai produzir vida. Aí ela vai produzir. E vai cumprir o propósito para o qual a gente tem usado, enviado ela para viver. Aleluia. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, diz assim: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos e por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Diga, eu sou um templo espiritual. Sabe, através da palavra em você, através de Jesus sendo o Senhor da sua vida, você vai oferecer a Deus sacrifícios espirituais que vão agradar a Deus. O que é sacrifício espiritual? É aquilo que não depende da sua força, é aquilo que não depende das suas obras, mas é a sua plena convicção e total confiança no que está escrito. Declarando, vivendo, falando, louvando a Deus por sua fidelidade. Sabe, queridos, o Senhor, Ele é fiel em todo tempo, Ele não muda ao nosso respeito. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Se eu e você deixamos de receber alguma coisa da parte de Deus, a responsabilidade é minha e sua. Porque muitas vezes, queridos, quando Deus espera de nós uma constância, quando Deus espera de nós fidelidade por causa de circunstâncias, nós somos os primeiros a deixar de lado aquilo que para Deus tem valor. Sabe o que tem valor para Deus? Uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Ele, uma vida de comunhão, uma vida na palavra, uma vida no Espírito, discernindo o que realmente deve ser prioritário na nossa vida. Nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. O congregar para Deus é prioridade, o se envolver no corpo é prioridade. Mas sabe que quando nós estamos debaixo de pressão, são as primeiras sugestões que o diabo diz para a gente: dá um tempo. Para que ir para os cultos várias vezes? Já foi domingo. Ou seja, para que você tem que alimentar o seu espírito? Se você não alimenta, eu tenho vantagem sobre você. Ele não diz isso, né? Porque ele quer enganar. Então ele diz: para que isso? Você já foi domingo, não precisa congregar não. Vá para a palavra. É um modelo de Deus. Vai olhar como Jesus vivia. Era o padrão de Jesus. Vai olhar para aqueles discípulos e apóstolos, que até a sombra deles, aonde eles passavam,
cura se manifestava. Por quê? Porque eles priorizavam o reino, porque eles priorizavam o que era eterno, porque independente daquilo que eles faziam, o que era mais real para ele era viver uma vida consciente da presença, reverenciando a presença, amando a presença e agradando a Deus. Queridos, nós não estamos aqui, às vezes, queridos, nós temos mais consciência em agradar o nosso próximo. E às vezes falamos coisas, né, que para um filho de Deus é até vergonhoso de se falar. Aí alguém chama a atenção e só estava brincando. Respeita o Espírito. Sabe, eu lembro que pastor Band, uma vez, ele dizendo que se existia alguém que tinha uma linguagem de morte, palavrão era só o que saía da boca dele, quando ele estava afastado da igreja, né? Porque a mãe dele criou, mas na adolescência ele se associou a outros amigos e se afastou de Deus, da palavra, do congregar. E ele disse que, olha, pensa numa casa suja, pensa numa boca suja. Eu não sei se você já ouviu, mas tem pessoas que é tão normal para ela falar palavrão que ela não sabe falar outra coisa. Parece que ela se alimenta tanto de palavras, sabe? Né? Porque só dá o que tem, que é normal para ela só falar palavrão, sabe? Ela não se constrange, ela não tem vergonha, não está nem aí para quem está perto dela. Ela abre a boca e só sai maldição, desgraça, destruição, porque o que não traz louvor para Deus traz louvor para o diabo. Falar o que não edifica traz glória para o diabo. Matar as pessoas com palavras está trazendo glória para o diabo, porque esse é o tipo de obra dele. Agora, falar vida traz glória para Deus. E pastor Band disse que ele fazia parte de uma turminha que se reunia, né, numa farrinha para tomar uma cervejinha e coisa assim. E no meio deles tinha um diácono, que era amigos. E um dia ele inventou de falar da palavra: rapaz, você tem que voltar para o Senhor, tal, que olhou assim para ele: sabe quem é tu? Tu faz o que a gente faz. Tu está no nosso meio, nosso colega, rapaz. Que moral, que autoridade você tem para me dizer para voltar para Jesus? Rapaz, eu sei que eu estou errado. No dia que eu voltar, eu não vou ser um crente como você, não, porque você envergonha. Nós somos o sal da terra. E ele disse: no dia que eu decidi, no dia que eu escolhi, que eu vi o quanto eu precisava de Deus e que eu estava errado, a minha vida mudou. E começou pela boca. Minha boca se tornou santa. É um manancial de vida. Diga: a minha boca é um manancial de vida. Sabe, fica bem na sua boca o louvor. Fica bem, porque você é filho de Deus. Quando você abre a sua boca e o que sai dela traz louvor e elogia a Deus, Deus se alegra, porque Ele diz: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Ela não precisa sentir para me louvar, ela não precisa ver as coisas melhorarem para me louvar, mas ela confia em mim, ela confia no que eu digo, e ainda que ela não veja, ela crê e acredita. Eu me agrado, eu me alegro, porque assim como eu, ela vive no sobrenatural. Aí às vezes alguém vai olhar: nossa, mas quem era fulano e onde ela está hoje? Nossa, parece até que papai tem um xodozinho com você, porque as coisas para você se tornam tão fáceis. Não, é porque vida de fé, portas se abrem mesmo. É para ser normal viver milagres mesmo. Agora nós precisamos concordar com Ele. Nós precisamos concordar com a palavra. Ele diz, eu digo, eu creio. Ele diz, está escrito. Ele diz, acabou, ponto final. Eu não tenho mais, não tenho argumento, não tenho um jeitinho. Não porque fulano faz assim. Não, porque Deus faz assim. Porque a palavra diz assim: eu vou agir assim, eu vou falar assim. Sabe, queridos, é tão bom você ter um companheiro na fé, ter um companheiro da palavra.
Porque sabe, o que vocês dois concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa, concordarem no céu. Olha que poder extraordinário de concordância. Só basta marido e mulher ter esse entendimento. Diz, olha, vamos ligar agora no céu, que nós queremos que seja ligado agora na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sabe? Vamos desligar aquilo que precisa ser desligado da nossa vida ou da nossa casa. Poder de concordância. Sabe que um tem que cuidar da vida do outro espiritual. É por isso que aquele que te ama, quando vê você falando incredulidade, ele vai dizer, você quer que eu concorde com você? Quando ele abre a boca para falar o que o mundo fala, diz, você quer que eu concorde? Você quer ter esse resultado na sua vida? Sabe que nós temos que sacudir de vez em quando um ao outro, porque senão a gente está debaixo de tanta influência aí no mundo, de tantas palavras, de tantos comportamentos, são tantas coisas que se apresentam diante dos nossos olhos, que nós temos que ser seletivos, porque somos santos, porque somos filhos de Deus. Nós vamos falar aquilo que agrada a Deus, aquilo que traz louvor para Ele. Amém, queridos? Nós vamos viver uma vida que traga glória e louvor para Ele. E sabe que essa casa que sou eu e você, por ter essa atmosfera onde Deus é reconhecido, onde a sua palavra é a autoridade máxima sobre a nossa vida, onde nós podemos levantar todas as manhãs com mãos santas e reconhecer a bondade dEle, a fidelidade da sua palavra, queridos, nessa atmosfera, a presença dEle se manifesta. De fato, a presença dEle está em você, está em mim. Amém? Porque ela habita em nós. Habitar é morar, é fazer morada. Mas essa presença só é manifesta onde existe um ambiente de louvor, onde existe um ambiente de ações de graças, onde existe um ambiente de gratidão, onde existe um ambiente de fé, onde a palavra reina, onde a palavra é liberada, onde a palavra é considerada, onde a palavra é amada. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua palavra, e nela medita dia e noite, pensa sobre ela, para fazer conforme o que está escrito, esse será bem sucedido no que realizar. Esse será bem-aventurado, ou que seja, mais do que feliz. Você quer ter uma receita para ser mais do que feliz? Não apenas ser feliz, é mais do que feliz. Bem-aventurado. É só seguir o que está escrito na palavra. Amém, queridos? Aleluia. Lá em Hebreus 3:6 diz assim: mas Cristo como Filho é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus. Diga, eu sou a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, você pode anotar, tá bom? Versículo 19 diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Olha, poderíamos dizer outros versículos que falam que hoje eu e você somos a casa de Deus, o lugar onde Ele mora. Como nós temos tratado esse lugar? Porque a casa física, nós procuramos cuidar, não é assim? Limpar, deixar tudo em ordem. Como é bom uma casa limpinha, cheirosa, uma comida, né, saborosa. As pessoas entram, né? Quando você chega cansado do seu dia, que você entra na sua casa, ai, como é prazeroso entrar num lugar cheiroso, limpo, não é assim? Tudo no lugar. Como é que nós temos nos apresentado como casa de Deus? O que nós temos colocado dentro de nós? O que nós temos deixado ficar dentro de nós? Queridos, tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não acrescenta, tudo aquilo que vai tentar roubar a sua fé, lhe desanimar, lhe dizem, tira isso. Coloca a palavra dentro de você. Sabe,
Deixa a palavra lavar, tirar toda a impureza, lavar a sua mente, sabe? Você não pode se ocupar com pensamentos impuros, sabe? Tá tão envolvido no que acontece na economia, com o que fulano faz. Por que você não se envolve com tanta intensidade no reino de Deus? Você vai ver o resultado. Que investimento, você vai ver o resultado na sua vida. Considera essa casa que você é, sabe? Faça desse ambiente um ambiente de louvor. Adore ao Senhor, sabe? Murmuração, reclamação, ingratidão. Sabe, a murmuração, ela é a voz da incredulidade. Você está olhando para Deus e está chamando Ele de mentiroso. Mas nós não fomos chamados para dar voz à incredulidade. Nós fomos chamados para dar voz à fé. Nós fomos chamados para louvar ao Senhor em todo o tempo. E o louvor dele está constantemente nos nossos lábios. Lá em Salmos 22, versículo 3, diz que a presença de Deus se manifesta em meio ao louvor do seu povo. Em Salmos, várias vezes você vai ver falando sobre o louvor. Todo ser que respira. Você está respirando? Você está respirando? Então louve ao Senhor porque você está respirando. Louve ao Senhor porque você está vivo. Louve ao Senhor porque a saúde lhe pertence. Louve ao Senhor porque você é a casa dele. Louve ao Senhor porque você está debaixo da influência certa, no lugar certo. Amém, queridos? Porque você está numa posição de vitória que Cristo conquistou para você. Permaneça nessa posição, permanecendo na palavra. Sabe, começa a olhar para tudo aquilo que Deus criou e começa a ser grato. Uma vida de louvor, uma vida de ações de graças. É uma vida que reconhece o Senhor em todas as coisas. Sabe quantas vezes nós podemos aprender com homens que vivenciaram e passaram situações tão difíceis, mas o que saía da boca deles era louvor. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, sabe? A ti cantarei louvores, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs. Eles veem, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm pés, mas eles não podem andar. Eles não podem fazer nada por si mesmos, quanto mais pelos outros. Mas eu adoro ao Deus vivo, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que está comigo, aquele que não me desampara, sabe, aquele que me guarda, aquele que me livra de todo mal, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro. Experimenta começar o seu dia reconhecendo o Senhor. Experimenta começar o seu dia, sabe, olhando para a sua fidelidade, tendo consciência da sua presença, tendo consciência de quem você é nele, do que você pode fazer nele. Amém, queridos? De quem você é nele. Você não é qualquer um. Você foi abençoado, você foi escolhido, você foi ungido para ser filho. Você recebeu o poder de ser a autoridade de Deus para um tempo como esse, manifestar essa autoridade. Há um poder disponível no louvor a Deus. Há um poder disponível no louvor a Deus, onde Ele é adorado, onde Ele é, sabe, reconhecido, venerado, onde se presta culto a Ele, independente de. E eu quero convocar você nesta manhã para despertar. No seu dia a dia, na sua casa, ao amanhecer o dia, comece com louvor. Ao amanhecer do dia, comece a trazer à memória a fidelidade do Pai na sua vida. Sabe, não deixe a circunstância e nenhuma outra voz roubar a sua fé, roubar a sua confiança na palavra. Decida começar com a palavra, decida se alimentar com a palavra, decida se levantar com ações de graças, e você já vai começar na posição que Cristo te colocou, posição de vitória.
E independente do que você vai enfrentar, você vai triunfar. Sabe por quê? Porque você já começou recebendo do Pai tudo aquilo que você precisa para o seu dia.